Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Ginecologicamente Falando, podcast do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Pelotas. A proposta desse projeto de extensão é conversar sobre temas importantes relacionados à saúde da mulher, de forma acessível e descontraída, levando informação a toda a comunidade interessada. Meu nome é Matheus Schulz, acadêmico de medicina, e nessa edição tenho o privilégio de entrevistar a professora doutora Selene Maria Longo da Silva, médica ginecologista e obstetra, professora do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da UFPEL. Seja bem-vinda, doutora Selene. Obrigado por aceitar o convite. Olá, Matheus. Eu que agradeço pela lembrança e pelo convite. Eu acho que é muito importante nós conversarmos um pouquinho sobre esse assunto. Sim, é verdade. Na última edição, tivemos a oportunidade de conversar sobre anticoncepcionais orais com o professor Dr. José Augusto. E quem está nos acompanhando já sabe as principais questões que permeiam o método. Entre as mulheres que não utilizam os métodos contraceptivos, uma grande dúvida é: tive uma relação desprotegida, e agora? O que é essa tal pílula do dia seguinte? Nos salve, doutora Selene, temos muitas dúvidas sobre o tema. Para começar, em que situações a contracepção de emergência é útil? Quando que ela é mais utilizada? Ela é útil principalmente quando ocorreu uma relação desprotegida, seja pelo não uso do preservativo ou o preservativo rompeu, seja pelo fato da mulher ter esquecido de tomar 2 ou mais pílulas nos últimos dias, por questão de estupro, de uma relação não planejada. Enfim, quando ela se vê em risco de engravidar por não usar um método seguro o suficiente. Certo. E do que é composta a pílula e como ela age no corpo da mulher? Quantas doses são necessárias? Como é que funciona? Então, a principal, pílula que se usa para contracepção de emergência é o levonorgestrel. Ele é um progestágeno que ele atua tanto na primeira fase do ciclo, bloqueando a ovulação, e na segunda fase, interferindo no transporte do óvulo. Então, o levonorgestrel, ele é uma substância que faz parte das pílulas anticoncepcionais hormonais combinadas, mas nesse caso aqui, ele é usado sozinho e numa dose mais alta. Então, são 2 pílulas de 0,75 miligramas de levonorgestrel, ou tem umas apresentações no mercado com uma pílula só de 1,5 miligramas. Então, é uma dose um pouco mais alta para ter um efeito mais imediato. Essa é a parte só com progestágeno. E também depois a gente vai conversar um pouquinho sobre o DIU de cobre. E essas doses devem ser até quanto tempo depois da relação? Até quanto tempo vale a pena tomar? É verdade que a eficácia cai com o decorrer desse tempo? Sim, sim. Quanto mais cedo tomar, melhor. Nas primeiras 24 horas, a eficácia pode ser até em torno de 75 a 90%. E à medida que vai passando o tempo, ela vai caindo. Então, ela funciona melhor nos primeiros 3 dias, mas atualmente a recomendação é que se use até 5 dias após, ou 120 horas após aquela relação desprotegida. O quanto antes, melhor, então, certo? Quanto antes melhor, com certeza. A doutora citou a dosagem que é mais alta do que o do anticoncepcional padrão, né? Tem um medo assim, na sociedade sobre essa Uhum. alta dosagem na contracepção de emergência. Se for usada só uma vez, tem riscos? Quais são os riscos? Como é que funciona essa parte? Então, assim, ó, essa pílula de progestágeno puro, ela é recomendada por todas as sociedades nacionais e internacionais de ginecologia e obstetrícia, desde a Organização Mundial da Saúde, da FIGO, da Febrasgo, Sogirgs. Por quê? Porque ela é bem segura. O progestágeno puro, ele tem algumas contraindicações, como ele é metabolizado no fígado, toda a absorção e a transformação desse produto acontece no fígado. Tem alguns medicamentos que interferem na eficácia dele, mas no geral, assim, no grosso modo, ela é segura e eficaz para praticamente todas as mulheres. Então, ela não oferece risco nem para quem é maior, nem para quem é hipertensa, nem para quem tem algumas outras doenças crônicas associadas. A gente sabe que ela funciona um pouco menos nas pacientes obesas e com sobrepeso. Então, porque todo medicamento, a dose depende da superfície corporal. Então, ele pode funcionar um pouquinho menos nas pacientes um pouco mais gordinhas, mas isso não é impedimento também. Então, é um medicamento seguro, eficaz, e o principal objetivo é prevenir uma gravidez não desejada, não planejada,
e principalmente prevenir o abortamento inseguro, porque se aquela gravidez é fortemente não desejada ou não planejada, isso pode levar algumas mulheres a procurar em situações extremas, procurar um abortamento inseguro. Então é muito mais saudável usar a contracepção na emergência. Embora depois a gente vai conversar assim, ó, não é um método de escolha de anticoncepção. Ela é uma estratégia em situações de risco mesmo. Sim, é importante que a gente converse sobre para tirar alguns tabus, algumas dúvidas que tem sobre esse método. E sobre a frequência de uso. Por exemplo, se eu já utilizei e tive novamente uma relação desprotegida, posso tomar novamente? Quais são os cuidados com a frequência assim que eu posso utilizar dessa técnica de emergência? Então, se ela ficar sendo repetida dentro do mesmo ciclo, a gente vai ter uma dose um pouco mais alta de hormônios e isso vai bagunçar ainda um pouco mais o ciclo dessa mulher. E a eficácia pode diminuir. Então, o que se recomenda? Aconteceu uma relação desprotegida, houve um risco, toma a pílula de emergência e depois já imediatamente começa um método mais seguro, ou uma pílula hormonal combinada, ou uma pílula só com progestágeno puro, ou um DIU de cobre. Então, se recomenda que se passe para um método mais seguro do que só ficar repetindo isso. Até porque tem alguns efeitos colaterais, né? O fato de tomar uma dose alta pode dar náusea, dor de cabeça, acne, oleosidade. Então, assim, esses desconfortos, eles vão se repetir se a pessoa ficar tomando todas as vezes. Como diz o nome, é de emergência, não é de uso habitual. Sim, então após usar esse método, o ideal seria se planejar e ter um outro método. A doutora comentou sobre populações, sobre grupos de mulheres que a pílula pode funcionar um pouco menos, mas existem contraindicações? Existem mulheres que não podem utilizar esse método da contracepção de emergência? Essa pílula, ela é indicada para, como eu disse, assim, para praticamente todas as mulheres. Ela só não deve, como ela tem um metabolismo hepático, tem que ter cuidado para paciente com câncer de mama, com câncer de fígado, para doenças assim um pouco mais graves, que estejam utilizando medicamentos fortes. Mas isso é bem raro. Tanto o câncer de mama quanto o de fígado, na fase reprodutiva, ele é um pouco mais raro. Então, a gente não tem contraindicação formal. E sobre o ciclo menstrual da mulher, como ele fica após a ingestão da pílula? O ciclo menstrual pode ficar um pouco bagunçado. Então, como é uma dose bem alta, ela vai interferir na primeira fase do ciclo, vai interferir na ovulação, e a ovulação não acontece, então a menstruação pode atrasar um pouquinho, ou se for tomada na segunda fase, pode provocar uma descamação um pouco mais rápida, então pode tanto antecipar quanto atrasar um pouquinho o período menstrual. Então, a gente diz que nos próximos 3 meses de uso, o ciclo pode ficar irregular e isso não é um problema. Isso faz parte do efeito da medicação. A eficácia da contracepção de emergência não é 100%, como nenhum outro método. Se a mulher engravidar, mesmo depois de ter tomado a pílula, o bebê ou a paciente em si pode ter alguma complicação? Pode acontecer, como é uma dose alta de progestágeno, a progesterona em doses altas, ela pode dar uma feminilização de feto masculino, pode interferir no transporte dos gametas das trompas para o útero, então até existe um certo risco de gravidez ectópica, mas essas alterações são muito raras. E como é numa fase bem inicial, talvez isso nem chegue a acontecer. A interferência na gestação propriamente dita não vai acontecer, simplesmente não vai funcionar. E a questão de acesso, ela está disponível pelo SUS, mais em ambulatórios especializados da ginecologia ou nas UBS, também nas unidades básicas? Como é que funciona o acesso? A distribuição nas UBSs e no ambulatório, ela não é muito regular. A gente não pode assegurar que todas as pessoas que queiram tenham exatamente naquele momento que elas gostariam, mas tem.
É uma medicação que está prevista para ser distribuída no SUS, mas se a pessoa precisar comprar na farmácia, o preço é bem baixo. Dependendo da apresentação, o custo vai de 5 até R$ 25, é a dose máxima, assim, dos nomes comerciais que nós temos. Não é um valor que seja um impedimento para seu uso, mas a maioria das UBSs já dispõe dessas amostras e dessa pílula também. Mas se aconteceu isso no final de semana ou aconteceu no meio de um feriado, vai na farmácia mais próxima e se consegue por um preço bem, bem em conta mesmo. Você consegue direto na farmácia, então. Outro método que gera dúvidas é a utilização do DIU como contracepção de emergência. Como funciona essa indicação? O DIU, ele pode ser utilizado desde que a gente tenha certeza que essa mulher não esteja grávida. Então, se ela não tem esse risco, a gente pode utilizar ele até o 5º dia após relação desprotegida. O funcionamento do DIU de cobre é porque ele interfere no endométrio, no revestimento interno do útero. Ele produz algumas substâncias que tornam uma reação, que fazem uma reação inflamatória e tornam aquela implantação inadequada. Então, o endométrio fica inadequado para uma possível implantação, caso tenha acontecido uma fecundação, porque o DIU interfere na mobilidade do espermatozoide, ele interfere um pouco no movimento das trompas, mas se usado alguns dias depois, ele interfere então mais no endométrio do que nessas outras ações principais do DIU. No método de escolha, assim, entre a pílula como contracepção de emergência e o DIU, como é que funciona? Quando que é indicado uma e quando que é indicado outro método? Depende do acesso daquela paciente ao serviço de saúde. A pílula só de progestágeno puro, ela é muito mais fácil acesso. O DIU, ela precisa de uma consulta ginecológica, ela precisa de ter acesso ao atendimento em seguida, e isso a gente sabe que nem sempre é tão rápido assim, e a gente só tem 5 dias para que isso aconteça. Mas em termos de eficácia e de proteção, se ela consegue ter esse acesso ao DIU nessas primeiras horas, é tudo de bom, porque ela já fica garantida, o DIU de cobre age por 10 anos, então ela fica protegida por bastante tempo e não vai passar por esse tipo de sufoco novamente. Claro que a gente tem que lembrar que para o DIU a gente tem que ter alguns critérios, nem sempre a gente pode usar se a paciente tem uma vulvovaginite ou se ela teve uma infecção pélvica nos últimos 3 meses, se ela tem algum processo inflamatório mais importante. Então, isso é uma contraindicação formal do uso do DIU. Então, a gente tem que respeitar as contraindicações formais do DIU, mas se não houver contraindicações, é um método maravilhoso. Fica essa vantagem de já continuar com o método contraceptivo ali adiante, né, para os próximos anos. Sim, por bastante tempo. Uma questão importante a enfatizar é que o objetivo dessas contracepções de emergência é evitar a gravidez indesejada, mas ela não tem efeito no contato com infecções sexualmente transmissíveis. Nesse sentido, há algo que se possa fazer quando se teve uma relação desprotegida e está preocupado com isso? Existem tratamentos específicos para sexo desprotegido com risco de DSTs. Então, se a paciente tiver suspeita que a pessoa com quem ela teve relação tinha alguma doença, ou se foi um estupro, ou se foi uma relação violenta de qualquer forma, existem métodos de tratamento. Então, existe um kit que a gente trata Servicite, são medicamentos de dose única, que se pode oferecer para essa paciente numa situação. Então, a contracepção de emergência faz parte desse kit pós-relação desprotegida, com risco de doenças. Certo. E além dessas questões que a gente conversou, tem mais alguma dúvida frequente nos ambulatórios em relação à contracepção de emergência? Então, o que eu acho que existe é uma pouca divulgação sobre esse método, né? Porque ele é um método seguro, eficaz, tranquilo de ser usado. É uma dose, tu toma um comprimido de 1,5 miligramas em seguida, depois de uma relação, ou toma 2 comprimidos, um imediatamente, outro 12 horas depois. Então, é um método assim, ó, fácil, barato, seguro, eficaz na maioria das vezes. Não é 100%, mas ele consegue chegar na média assim a uns 75% de eficácia. Isso é bastante bom. Então eu acho que
seria interessante difundir um pouquinho mais isso. Também existem mitos acerca do DIU, as pessoas ainda têm um certo medo, uma certa preocupação de usar DIU de cobre, principalmente em mulheres jovens e mulheres que nunca engravidaram. E isso também é lenda, isso também é um mito que precisa ser desmistificado. Então, eu acho que o que seria mais importante, e eu acho que esse é um ponto para vocês que tiveram essa iniciativa de criar esse podcast, é difundir um pouquinho mais essa informação. A pílula de emergência é segura, é eficaz, funciona, está disponível, é de fácil acesso. Então, se a gente contribuir com essa informação, eu acho que isso é tudo de bom para as mulheres em geral. Sim, o nosso podcast vem a levar informação para os universitários e também para fora da universidade, todo mundo que estiver ouvindo, estiver nos acompanhando. Na semana passada já falamos sobre anticoncepção oral, neste podcast sobre contracepção de emergência, e o seguinte já vai ser sobre contraceptivo de longa duração. Então vamos tirar bastante mitos, bastante dúvidas sobre esses assuntos. Eu te agradeço, doutora Selene, por essa rica conversa, por ter aceitado o nosso convite, que além de fomentar o interesse pela área em nós acadêmicos, vai levar informação segura e de qualidade para todos os interessados nas plataformas de áudio. Muito obrigado e até a próxima, então. Eu que agradeço pela oportunidade e parabéns a vocês mais uma vez.